E Daniela jogou na Mega Sena? Então, Cacau, tô esperando o seu próximo palpite para poder jogar. Até porque deixa eu até perguntar ao nosso ouvinte aqui. Gente, eu vou contar para vocês, porque eu não contei ainda. O quê? Depois eu conto, mas antes a gente vai no comentário da Daniela. Porque senão eu vou falar de Mega Sena aqui. Não, agora não. Não, e o pior é que a gente nem ganha, mas a gente já fica pensando o que vai fazer com o dinheiro, né? Nem ganhou ainda, mas já Você sabe. sabe que na semana passada a Letícia estava começando a brigar comigo a respeito de um prêmio que eu não tinha recebido. É porque os ouvintes começaram a ver assim, olha, eu vou comprar a rádio. Aí teve um ouvinte, eu não lembro quem foi, falou assim, eu vou comprar a rádio. Vocês dois vão manter vocês dois como funcionário, mas eu vou sair. Que bom, né? Eu vou pegar o Cacá e vou sair pelo mundo visitando vinícolas com ele enquanto a Letícia fica na rádio. Isso é justo, Dani. Por conta disso. Mas, gente, que bullying. Isso. É o Jonatas. Já tá se manifestando aqui. Foi o Jonatas. Isso mesmo, Jonatas. Querida, mas nós vamos falar a respeito de algo que virou moda, virou mania de uns anos pra cá. É intensamente consumido. Tem loja em shopping, né, a respeito desse produto, especializado nesse produto, que é o Whey Protein. Isso é bom, isso é ruim? Quem deve comer isso, tomar isso? Eu não sei nem exatamente se isso é barra, se isso é shake, eu não sei exatamente como se consome, mas isso é bom para as pessoas, é só para quem faz academia. Quem deve consumir o Whey Protein, né? Então, pessoal, bom dia Cacá, bom dia Letícia, bom dia aos ouvintes. Então, esse tema eu trouxe ele por quê? Porque muita gente tem dúvida sobre, assim, o Whey Protein engorda, né, que é a principal dúvida das pessoas. Para que ele serve? Às vezes as pessoas fazem uso indiscriminado, né, de todas as proteínas no geral, né. O whey, o que ele é o whey? É a proteína do leite de forma isolada. Então, é como se você estivesse tirando o soro do leite. Entendeu? E aí a gente tem vários tipos de whey protein. Tem um concentrado, que ele vai ser de lenta absorção. Vai ser absorvido pelo nosso organismo de forma mais gradativa. O whey isolado, que ele é de média absorção, né? Ou seja, você retira mais um pouco da lactose, é mais a proteína mesmo. O concentrado é como se ele fosse, uma maneira mais fácil de falar, mais misturado, assim, né? Não é tão isolada a proteína quanto do isolado, enfim. E temos também o hidrolisado, que ele é ainda mais quebrado, então ainda mais só a proteína pura ali. E da onde que a gente pode aproveitar mais esse consumo do whey protein? Geralmente as pessoas que fazem exercício. Por quê? Porque a proteína, a gente sabe que a função principal dela é construção. Seja para quem sofreu uma queimadura, seja para quem está fazendo exercício, seja para quem tem uma doença como HIV, que você tem uma perda de massa muscular muito grande. Então, o whey protein, ele vai ser o quê? Uma proteína de fácil consumo, né? Porque ela é em pó, você bebe, né, whey protein. Existem barras de proteína que você inclui. Agora existem iogurtes que eles incluem whey, porque ele dá muita saciedade. A proteína em si, ela dá muita saciedade. Então, principalmente, quem sempre utilizou isso, né? Hoje a gente está incluindo ele em outros alimentos, tipo no iogurte, na barrinha, como eu citei. Mas quem usa muito é quem faz exercício físico, principalmente os de força, porque o que ocorre? Falando uma linguagem simples para os ouvintes entenderem. Quando você faz uma força na academia, que você sente aquela dor que queima, que arde, você tem um rompimento das fibras musculares, que é aquela hora que dói, que queima, que arde. E aí você precisa o quê? Dar o substrato para ela poder crescer, para ela poder se remodelar. E isso quem dá é a proteína? É a proteína que faz a parte da construção muscular, né? A construção. E aí, quando você tem um whey num pós-treino, por exemplo, você ajuda o músculo a se recuperar mais rápido. Só que o que acontece? Nosso músculo demora 72 horas absorvendo proteína, se remodelando, as fibras se remontando. Então, também não adianta você sair do exercício, tomar whey protein e nas outras 72 horas não consumir proteína de forma adequada. O whey protein é uma proteína de boa absorção. E aí, também a gente tem o ovo, que é de boa absorção, a gente tem o frango, né? E aí, essas proteínas, elas devem ser consumidas até 72 horas após o treino. Então, quando você treina, o ideal é que você faça esse consumo, não só do whey, tá? Mas o ideal do whey seria nos 40 minutos após o treino,
tá? Mas eu vou falar das outras formas que a gente pode estar utilizando. Mas é muito importante que você tenha esse aporte nas outras 72 horas, não só do whey, mas de proteínas de outros alimentos, Ele como não do frango. substitui uma refeição depois do treino, né, Dani? Não, então, o que acontece? Se você... Depende do horário que a pessoa treina. Por exemplo, eu tenho paciente que treina muito próximo da hora do almoço. Às vezes eu não uso o whey depois do treino, porque eu prefiro que a pessoa almoce. Eu uso o whey antes, porque ele já vai estar aproveitando ali. E uso um frango ou um ovo com uma salada depois do treino. É muito importante também lembrar que... Por que a gente sente aquela dor mais aguda depois do treino? Não é nunca na mesma hora ou no outro dia. É sempre 2, 3 dias depois. Porque é quando realmente o músculo está se recuperando. Por isso que é importante esse aporte proteico do frango, do ovo, né? Das carnes, das proteínas, nessas outras 72 horas para recuperação muscular, entendeu? Mas e aí, como é que a gente consome aquilo que o Cacá falou? Ele é chocolate, eu não sei. Então, ele tem vários sabores. Sim. Eu sempre Chocolate peço... tipo barra que eu tô falando, né? Eu ia também complementar perguntando a questão se engorda ou não, já que conforme o sabor, isso pode ter alguma influência, né? Então, eu sempre peço para os pacientes estarem verificando a composição do whey protein. Lembra do rótulo que eu sempre falo? Sim. O whey protein a gente também segue esse mesmo critério. Eu gosto mais do whey isolado. Por que eu gosto mais do whey isolado? Porque como ele é mais quebradinho, vamos dizer assim, ele não dá tanta distensão abdominal, que as pessoas reclamam tanto, né? Que às vezes distende muito a barriga, estufa, vamos falar de uma maneira mais fácil. Ou às vezes dá muita acne. O isolado, ele não tem tanta essa contraindicação, assim, ele não sente porque a absorção dele é melhor. Tá, a absorção dele é mais rápida. Esse isolado, ele é o quê? Ele é vendido como? Então, você vai comprar o whey, você vai olhar lá atrás nos ingredientes para ver se ele é só o whey isolado. Porque existe alguns whey proteins que eles colocam blends. Então, eles colocam proteína da ervilha, proteína da carne, as proteínas vegetais, proteína da carne. E eles colocam, assim, às vezes, 30 gramas de proteína. Mas do whey protein, que é a proteína do leite, acaba tendo uma quantidade muito baixa. Então, eu peço para as pessoas olharem sempre qual é a quantidade que tem do whey protein. Que o ideal é que seja só o whey, né? Só a proteína do leite, que não tenha outra, que a absorção dela é melhor do que a das outras. E em relação a engordar ou não? Então, o whey protein, ele dá muita saciedade. Certo. Então, tudo em excesso é ruim, tá? Eu inclusive ia te perguntar isso em relação ao excesso, porque aquela moça que é mulher do Belo, como é que é o nome dela mesmo? A Graciane. A Graciane, eu lembro de ter visto a Graciane, um fato relatado numa festa dada pela Graciane, não sei se foi festa de aniversário, festa de casamento, em que até o bolo que ela serviu tinha whey protein, quer dizer, tudo, a base, toda a cozinha que tinha sido servido durante a festa que ela fez, a festa, segundo ela, toda saudável, né? Tinha whey protein. Não é exagero, Dani? Então, as pessoas, elas, principalmente com a dieta low carb, vamos supor, né? As pessoas acabam ingerindo uma quantidade maior de proteína. Certo. A gente tem a quantidade de proteína por quilo de peso, que vai de 0,8 para um paciente que tem alguma patologia renal, hepática, né? Até 2. Então, dependendo do paciente, a gente faz esse cálculo. Então, você pegaria o seu peso e multiplicaria, dependendo da avaliação, por 1,5, por 1,8, por 2, tem gente que vai até 2,2. Então, tem essa quantidade que deve ser calculada na sua alimentação ao longo do dia. Então, do consumo que você faz de proteína no café da manhã, num queijo, com creme de ricota, com iogurte, no frango do almoço, no whey protein depois do treino, no ovo no jantar. Então, assim, existe esse cálculo que deve ser utilizado para quem está fazendo a ingestão de proteína. Mas é um erro que é muito comum de acontecer, né? Que as pessoas falam, já que eu não posso comer o carboidrato, então eu vou comer proteína porque, teoricamente, é mais gostoso. Comer um churrasco, vamos dizer assim, né? Então, tem que ficar bem atento. O whey protein, eu utilizo ele muito como estratégia de saciedade. Certo. Porque ele dá muita saciedade. Então, você pega, por exemplo, geralmente eu indico uns shakes que você pega whey protein, uma fruta, geralmente pode ser até polpa de fruta orgânica, coloca aveia ou coloca chia e bate com água. Que aí você tem vitamina e mineral e você tem proteína e dá muita saciedade. Isso aí a gente poderia colocar nos intervalos das refeições para poder aumentar essa saciedade. Então, Nutri, olha só, eu tô correndo, tem paciente meu que às vezes acorda muito cedo
pra poder trabalhar e não tem muito tempo de comer nada. Então, eu prefiro que, às vezes, ele tome um shake desse pra poder ficar saciado até o almoço, do que ficar esse longo período de tempo sem comer e chegar no almoço e querer comer até as paredes, entendeu? Então, assim, o whey protein, ele não engorda, desde que ele não seja consumido em excesso e que ele seja colocado em horários que sejam realmente necessários, como nesses intervalos em que você não tem muito tempo, ou como num horário em que você não tá em condição de comer e você tem, talvez, uma barrinha de whey protein pra estar ali comendo, entendeu? Dani, pergunta do nosso ouvinte Renato. As pessoas que têm diabetes, há alguma restrição ao whey? Não há restrição ao whey protein. A proteína, ela vai ter restrição, no geral, né, para pacientes que têm algum problema hepático, algum problema no fígado, ou alguma sobrecarga renal também. E para pacientes que têm alergia à proteína do leite, o ideal é utilizar as proteínas vegetais, proteína da ervilha, proteína do arroz, né? A gente já tem essas proteínas vegetais, para quem é vegano, aí pode utilizar. Acaba que não tem o mesmo resultado, porque a absorção dela não é tão alta quanto a proteína animal, né? Mas pode ser um substituto. Mas para diabético, o que tem que fazer é realmente o cálculo da ingesta do paciente, ver se a glicose está equilibrada, se ele está realmente tomando a medicação. Dúvida do nosso ouvinte Israel, ele pergunta, Dani, ao invés de gastar com whey, que é caro, não é melhor tomar um copo de leite ou não tem a mesma quantidade de whey em pó? Então, essa é uma dúvida que muita gente fala. Ele vai ter uma quantidade boa de proteína, pode ser uma opção sim. A gente tem o ovo, que ele pode ser utilizado também, mas a concentração de proteína no whey protein e a absorção dela é melhor do que a do leite em si. Mas se é uma pessoa que não tem condição, ela pode, por exemplo, pode comprar a albumina, né? Que é o ovo, né? A proteína do ovo ali. E ele pode estar consumindo os ovos. Não tem necessidade de utilizar um whey no pós-treino. O whey, ele acaba sendo uma opção mais rápida, mais prática. Ele, geralmente, que a Cá estava perguntando a questão do consumo, ele é em pó, vem os medidores dentro do saco, né? Do saco ou do pote. Isso. E aí eles vêm discriminando, né? Um medidor para X ml de água. E aí você toma como você achar melhor. O que você pode fazer, que às vezes eu faço no consultório, é fracionar. Às vezes, assim, é um medidor inteiro, eu peço para ele tomar um de manhã, metade de manhã e metade depois do treino. Porque ele pode estar consumindo no horário em que ele sente mais fome, para poder dar uma saciedade maior e aumentar a ingestão de proteína. Mais pergunta do nosso ouvinte Olindo. Pessoas que não fazem exercício regularmente, podem tomar whey? Então, pode, desde que faça essa questão do equilíbrio da ingestão de proteína, né? Como eu falei, se você for colocar ele como um lanchinho intermediário, ou, Nutri, olha só, eu precisava estar ingerindo uma quantidade maior de proteína, mas eu não tenho tempo. Tem muita gente que não gosta de consumir carne, né? De não consumir igual, não gosta de consumir ovo. Então, eu indico nesses horáriozinhos. Eu prefiro que a pessoa faça um shake com uma fruta, com aveia e um pouquinho de whey, do que ela fique sem comer e acabe comendo errado, comendo um salgado frito, tomando um achocolatado. Então, acaba que eu utilizo ele como estratégia, até como forma de saciedade mesmo. Dani, olha, obrigada. Aqui tem uma participação do ouvinte, eu até comentei com ele aqui, que eu vou deixar pra gente ser tema, pode ser o tema do nosso próximo programa, que também geram dúvidas, os termogênicos, né? O que é termogênico? O ouvinte faz a seguinte pergunta, né? Eu vou fazer a pergunta pra ele, mas a gente fala sobre esse tema, que olha que vai dar o que falar também no próximo programa. Ele pergunta bem assim, esses termogênicos vendidos em lojas de marombeiros, funciona mesmo na perca de barriga? Então... Vamos responder na semana que vem, Dani. Vamos falar sobre termogênico. Tem uma notícia aqui importante que eu tenho de dar, e não é brincadeira, Letícia. O técnico Vanderlei Luxemburgo acertou com o Vasco. Ele acabou de postar uma mensagem para a torcida e vai ser anunciado nesta quarta-feira. O Professor tá chegando lá na colina, Letícia. Você olha só, Cacá. Por conta disso? Não, mas deixa eu só falar, porque você é vascaína, não é? Graças a Deus. Eu também. Então, Cacá, você está em minoria nesse momento, tá? Eu não sei o que ele tá falando do time dele, não, Dani. Eu não sei. É o time mais caro Mas do eu tava Brasil. falando, meu marido, ele é vascaína, assim, doente, né? Ele... É sadio. Nenhum vascaína doente. É sadio, Dani. Então, mas ele ama o Vasco, ele vive pelo Vasco e tal. Eu já fui em São Januário e tudo mais.
Mas assim, eu tava falando com ele, falei assim, será que vai acertar? Ele falou assim, tudo indica que sim. Mas ele tava até postando que ele tava no ontem, eu vi, né? E ele tava postando que ele tava lá em São Paulo e tudo mais, que não tinha nada a ver. Olha só que fake news, gente. Então, olha, Dani, semana que vem nosso assunto fica aqui como sugestão. Não fica triste o nosso ouvinte Murilo. Murilo, você pautou um comentário da Dani, porque a Dani não respondeu a ele hoje. Mas semana que vem vamos falar tudo sobre os termogênicos, tudo bem? Tá ótimo. Tudo certo. Dani, dá os seus endereços nas redes sociais? Então, sempre é bom. O meu Instagram é DRA, Dani Alencar, DRA de doutora Dani Alencar. Meu Facebook é nutricionista Dani Alencar. E o meu site é danialencar.com.br. Então, semana que vem, gente, ligadinho. Quem tiver pergunta, já vai estipulando para poder mandar pra gente semana que vem. Quem tiver sugestão... Termogênico, gente. Isso, o assunto é termogênico. E se tiver sugestão de tema também, pode mandar pra gente, tá bom? Tá ótimo. Gente, são 10 horas e 40 minutos. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco eu vou repetir aqui, a pedido de muitos